Olá, eu queria falar com vocês hoje sobre a terapia do esquema com crianças e adolescentes e a orientação à paz. Um dos autores que trabalham bastante é o Christoph Loos, que é um alemão. A gente teve no ano passado, ano retrasado, a publicação em inglês de um dos livros do Loos, porque até então a gente tinha em alemão e algumas coisas traduzidas para o inglês. E em 2019 eu publiquei esse livro, na verdade eu fui a organizadora com diversos coautores que trabalham aqui no Brasil com a terapia do esquema para crianças, adolescentes e orientação à paz. E o que eu queria trazer nesse vídeo é que elementos da teoria eu preciso saber para conduzir a terapia do esquema com crianças e adolescentes. Então a gente tem que saber que todas as crianças têm um temperamento, né? Que ela já nasce, que vem predisposto biologicamente, mas que esse temperamento ele vai interagir com o ambiente. E aí um elemento importante desse ambiente é a forma como o apego dessa criança vai se desenvolver, se um apego seguro ou inseguro. E tudo isso vai ajudar a constituir esquemas iniciais adaptativos ou desadaptativos. Para quem já deu uma olhada no novo livro da Judith Beck, Teoria e Prática, né, que foi lançado no finalzinho do ano passado, a TCC, de uma maneira geral, ela está muito inclinada aos aspectos positivos, às qualidades, aos recursos de enfrentamento disponíveis, para além da patologia, do problema, da doença, do transtorno mental. E o que é bacana na proposta do Loos é que ele já traz isso. Por exemplo, a gente vai trazer nesse livro uma tabela no capítulo da Verusca que vai trazer os esquemas iniciais adaptativos e os desadaptativos. E lá no meio dessa tabela, o que corresponderia a uma crença que corresponderia a esses esquemas de uma forma adaptativa. Então, por exemplo, se eu pensar no esquema de desconfiança e abuso, o esquema positivo seria a confiança básica. A ideia de que eu posso confiar em pessoas que são próximas, em algumas pessoas que estão no meu cotidiano. É claro que a gente tem o estresse precoce, que muitas vezes são os próprios cuidadores, aqueles que perpetram abuso, negligência e etc. E aí vai ter o capítulo da Érica Delana que vai falar sobre isso. Mas de maneira geral, eu tenho pessoas com quem confiar na minha vida, né? Então, a gente teria já essa ideia de que eu vou trabalhar tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos, os recursos que a criança tem. Então, uma outra técnica no livro que traz isso é a escada de pontos fortes e fracos, trazendo a ideia de que tem coisas que eu sou excelente, tem coisas que eu sou mais ou menos e tem coisas que eu não sou tão bom, né? Uma outra técnica bem interessante é a questão do super-herói, né? Então, os super-heróis, de uma maneira geral, eles têm superpoderes e também têm algumas fragilidades. Então, imagina se aquele super-herói que eu admiro, que tem todos aqueles superpoderes que eu adoraria ter, também tem fragilidades, também tem dificuldades. Então, isso aproxima muito mais a criança do processo terapêutico. E aí, a gente tem uma mudança muito importante no início do processo terapêutico. Ao invés de eu fazer, como eu já ensinei há muitos anos atrás, né? A gente fazia a caixinha de problemas, a gente vai construir a caixa de sonhos. A professora Renata Lopes traz num dos capítulos que ela escreveu no livro o que é a caixa de sonhos. Então ali eu vou falar das minhas habilidades, das minhas competências, de coisas que eu quero para minha vida. Então não só falar de problema, não só falar de dificuldade. Mas veja bem, ser criança e adolescente não é fácil, porque eu não mando na minha vida, eu não faço as minhas escolhas de forma deliberada. Eu tenho cuidadores e responsáveis. Como que é manejar essa relação? A gente sabe que os comportamentos da criança vão afetar os comportamentos dos pais e vice-versa. Então, a gente vai ter um capítulo da
do professor Ricardo Weiner e da Marcela Bortolini, que vai falar sobre a orientação à paz na terapia do esquema. E a gente sabe que a orientação à paz, ela vai se aproximar um pouquinho da terapia individual, mas eu vou direcionar para como eu me tornei essa mãe, como eu me tornei esse pai, a partir da relação que eu estabeleci lá na minha história de vida com os meus cuidadores. Eu sou suspeita para falar porque eu sou completamente apaixonada por essa abordagem, mas ela traz recursos que vão aprofundar. Eu costumo dizer que os cuidadores, quando chegam para orientação, muitas vezes estão esgotados. Muitos deles falam: eu já tentei de tudo, eu não aguento mais, eu não tenho mais disposição, eu não tenho mais energia. E aí, como que você, numa proposta de orientação tradicional, vai trazer mais demanda para esses pais? Como, por exemplo, o estabelecimento de uma rotina. A gente sabe que estabelecer rotina, por exemplo, para crianças opositoras, é inferno em vida. Então, como que você vai pedir uma demanda tão grande como essa, que é uma mudança naquele ambiente, se esses pais estão completamente esgotados? Então, eu costumo dizer que primeiro a gente tem que cuidar, primeiro a gente tem que acolher, a gente tem que encher um pouquinho o potinho deles para que depois eles tenham o que dar para essas crianças. E como que a gente faz isso, né? Eu vejo que os pais, eles abrem mão das próprias necessidades em prol dos filhos. Então, quando a gente vai falar de uma necessidade emocional não atendida do filho, muitos pais vão se sentir cobrados e exigidos. Eu já faço de tudo por ele, eu já dou mais do que ele precisa ou mais do que ele merece, você ainda vai me pedir para eu fazer ainda mais, sendo que ele é um ingrato, sendo que ele não valoriza tudo aquilo que eu dou? Pois é. Então, como a gente vai fazer esse cuidador se solidarizar, se empatizar, sentir compaixão pelas necessidades desse filho, quando as necessidades dele não estão sendo atendidas? A gente vai fazer ele olhar para a criança dele. A gente vai fazer com que ele entenda quais são essas necessidades individuais que não estão sendo atendidas. A gente vai fortalecer esse adulto saudável desses pais para que então eles tenham o que dar para essa criança. A gente vai modelar comportamento sendo um bom pai e uma boa mãe por meio da relação terapêutica, modelando o comportamento, sendo afetivo, estabelecendo limites. Então, é uma terapia que ela é muito mais complexa, que a relação terapêutica é veículo de mudança tanto para a criança e o adolescente como para os pais, tá? O Luz, ele costuma usar o termo coach parental, eu não gosto desse termo, então eu continuo usando o termo orientação à paz, embora eu acredite que esse nome também não seja tão adequado, porque a gente vai muito além do que é uma orientação à paz, tá bom? Então, para quem gosta da terapia do esquema, já trabalha com adultos, quer adaptá-la para o trabalho com crianças e adolescentes, eu vou sugerir então esse livrinho aqui, que foi organizado por mim com vários coautores maravilhosos que já trouxeram a terapia do esquema aqui para o atendimento no Brasil, que foi publicado pela editora Episteme. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode colocar, que na medida do possível eu vou respondendo, tá bom?